Olá pessoal, eu sei que eu estou aqui há algum tempo sem fazer vídeos para vocês, mas vamos voltar aqui a estudar a nossa querida matemática. Então hoje eu trago para vocês esse brilhante problema de encontrar o valor mínimo do módulo de uma soma de uma série de funções trigonométricas. Eu espero que vocês gostem e vai ser também uma excelente oportunidade da gente botar a nossa trigonometria em dia. Então, seguindo aqui, a gente tem que familiarizar com a expressão. Estamos somando seno com cosseno, com tangente com cotangente, com secante e cossecante. Aqui a gente observa então que temos todas as nossas 6 funções trigonométricas básicas. E é legal observar que elas ocorrem em pares de inversos multiplicativos. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho aqui a tangente com a cotangente, que são inversos multiplicativos. E tenho a secante com a cossecante, que são inversos multiplicativos, respectivamente, de cosseno e seno. Só que, se eu quiser encontrar o mínimo disso, eu acho que essa expressão está feia. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é dar um nome para ela. Eu vou chamar essa expressão de f. Então, eu vou botar aqui que a minha expressão f é seno de x mais cosseno de x mais tangente de x mais cotangente de x mais secante de x mais cossecante de x. Tudo isso em módulo. Ok. Agora, eu acho que uma boa forma da gente simplificar isso, já que trabalhar com toda essa soma é difícil, é se a gente conseguir enxugar os termos, reduzir os termos dela. Uma maneira de fazer isso é aglutinar esses termos que são parecidos. Então, uma ideia que vem lá do nosso conhecimento básico em trigonometria, por exemplo, é considerar seno x mais cosseno de x, né? Aqui eu tenho como se fosse 1 multiplicando e 1 multiplicando aqui também. Então eu posso transformar isso em raiz de 2, que multiplica 1 dividido por raiz de 2 seno de x, mais 1 sobre raiz de 2 cosseno de x. Só que aí eu vou lembrar, vou fazer aqui no canto para a gente lembrar disso, ó. Seno de π sobre 4, ou 45 graus, é 1 sobre raiz de 2. E cosseno de π sobre 4 também é 1 sobre raiz de 2. Então essa soma aqui eu posso escrever ela como raiz de 2 que multiplica cosseno de π sobre 4, que multiplica seno de x, mais seno de π sobre 4, que multiplica cosseno de x. Isso daqui então vai ficar de que maneira? Vai ficar, lembrando que aqui ó, cosseno A, seno B, seno A, cosseno B, fórmula trigonométrica da soma. Isso é a raiz de 2 vezes o seno da soma de quem? De x com o π sobre 4. Com esse raciocínio então eu consegui dar conta desses primeiros 2 termos aqui do nosso problema, da nossa expressão. Vamos seguir aqui então e ver se a gente consegue encontrar alguma coisa assim para o próximo, que é tangente de x mais cotangente de x. Então, vou marcar essa parte aqui só para ficar bem claro. Seno de x mais cosseno de x. Já está feito aqui. Vou chamar isso de identidade 1. Agora vamos trabalhar o tangente de x mais a cotangente de x. Se a gente for colocar isso em forma de senos e cossenos, a tangente de x é o seno de x sobre o cosseno de x. E a cotangente é o cosseno de x sobre o seno de x. Reduzindo as frações ao mesmo denominador, vai ser quem? Seno de x cosseno de x. Aqui, nessa primeira fração, para passar de cosseno x para seno x, cosseno x, eu tenho que multiplicar por seno x. Então, vou fazer isso no denominador, perdão, no numerador aqui também. Vai ficar seno de x vezes seno de x, seno ao quadrado de x. Mas, aqui do outro lado a mesma coisa. Para eu passar de seno x para seno x, cosseno x, eu tive que multiplicar por cosseno x. Então, vou multiplicar o numerador também. Cosseno x vezes cosseno x, cosseno ao quadrado de x. Isso vai dar, então, 1 dividido por seno de x, cosseno de x.
Aqui já fica uma coisa mais bonita, né? Eu utilizei a identidade trigonométrica fundamental, que é seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. E aqui no denominador eu observo que eu tenho seno de x e cosseno de x. Eu gostaria muito que aparecesse um 2 aqui para poder ficar uma coisa conhecida nossa, que é o seno do dobro. E eu posso fazer isso, é só eu botar um 2 no numerador e um 2 no denominador. Então aqui eu tenho agora que eu posso escrever 2 sobre o seno de 2x. Então essa vai ser a nossa identidade 2, que vai ser assim, ó, 2 sobre o seno de 2x é igual tangente de x mais cotangente de x. Então essa é a nossa identidade 2. Com isso a gente já conseguiu reduzir um segundo termo da nossa função, da nossa expressão f. Agora então eu preciso trabalhar com secante de x mais cossecante de x. Se eu puder reduzir ela, eu vou ter feito um bom trabalho. E aqui novamente eu vou voltar aos senos e cossenos. 1 sobre o cosseno de x mais 1 sobre o seno de x. Fazendo as continhas e reduzindo o denominador, vai ficar então seno de x mais o cosseno de x dividido por seno x cosseno x. Aqui aparecem coisas que nós já vimos antes. Então lá na nossa expressão 1, a gente tinha visto que seno de x cosseno de, mais cosseno de x era raiz de 2 seno de x mais π sobre 4. Vamos substituir isso aqui. Então vai ficar a raiz de 2 seno de x mais π sobre 4. E além disso, aqui embaixo eu queria simplificar para ficar dessa forma. Então eu vou escrever aqui um 2 na frente desse e vou botar o meu 2 seno de x cosseno de x. E aqui então a gente simplifica para a última forma, que vai ser o seguinte, vai ser 2 raiz de 2 seno de x mais π sobre 4 dividido por seno de 2x. E com isso, pessoal, a gente chega ao seguinte, então, que a nossa expressão f, que era módulo de seno x mais cosseno x, mais tangente de x, mais cotangente de x, mais secante de x, mais cossecante de x, ela é igual ao quê? A fazer o seguinte, a raiz de 2 seno de x mais π sobre 4 mais 2 sobre o seno de 2x mais 2 raiz de 2 seno de x mais π sobre 4 dividido por seno de 2x. Aqui então a gente já observa que tivemos um avanço, porque se antes a nossa expressão tinha 6 parcelas, agora ela tem 3, e com isso as coisas já começam a se tornar mais simples. Mas, e essa ideia é uma ideia muito importante para a resolução desse problema, eu gostaria de chamar a atenção o seguinte, nós podemos observar que esses termos aqui, ó, a raiz de 2 seno de x mais π sobre 4 e 2 sobre o seno de 2x, eu estou multiplicando eles para obter o terceiro termo, 2 raiz de 2 seno de x mais π sobre 4 sobre seno de 2x. Então, eu vou introduzir aqui uma notação para simplificar o nosso raciocínio. Eu vou chamar de A a seguinte expressão, raiz de 2 seno de x mais π sobre 4. E de B, 2 sobre seno de 2x. Com isso, então, eu consigo escrever o quê? A minha expressão f, que tinha ficado dessa maneira aqui, passa a ser, então, o módulo de quem é raiz de 2 seno de x mais π sobre 4? A. Quem é 2 sobre o seno de 2x? B. E quem é 2 raiz de 2 seno de x mais π sobre 4 sobre o seno de 2x? É A vezes B. E aqui, então, já ficou menor, já estou conseguindo reescrever isso e está ficando bonito. Mas eu acho que ainda posso fazer uma simplificação a mais, que é o seguinte, eu vou observar que esse produto aqui, perdão, que essa expressão, eu posso fatorar ela, né? E aí a fatoração que eu vou fazer é baseada no seguinte, 1 mais A vezes 1 mais B é igual ao quê? É igual a 1 vezes 1, 1,
1 vezes b, b, a vezes 1, a vezes b. Então, olha só, gente, aqui eu tenho a, b e a mais b, só está faltando 1. Então, eu vou usar esse artifício aqui e vou reescrever o seguinte: a minha expressão f é um módulo de quem? De 1 mais a vezes 1 mais b. Só que, o que está acontecendo aqui? Eu não tenho esse 1, então eu tenho que tirar ele. Menos 1. Vocês podem estar se perguntando, mas por que ele introduziu esse produto, essa fatoração? É porque aqui eu tenho que lidar com A vezes B, e eu não gosto disso, então eu prefiro separar eles em fatores mais simples. E aqui fica dessa maneira, eu acho que consigo lidar melhor com isso, vai ser mais fácil da gente fazer as nossas contas daqui para frente. Mas nós ainda temos um grave problema para resolver, que é o que? Nós temos uma variável A e temos uma variável B. Só que no caso, como ambas precisam do x, eu sei que de alguma maneira elas estão relacionadas. E aí, para eu conseguir concluir esse problema, né, já que eu não sei mexer quando tem muitas variáveis, eu gostaria de reduzir isso a uma só para ficar com aquelas expressões de máximo e mínimo conhecidos, eu vou dar um jeito de eliminar elas aqui. E como que eu vou fazer isso? Vou partir das nossas definições de A e B. Um jeito de fazer isso é pegar a partir da A. Então, observem só, se eu tenho que A é raiz de 2 vezes o seno de x mais π sobre 4, eu posso dizer que o seno de x mais π sobre 4 é igual a A dividido pela raiz de 2. Até aqui nada de novo. E com isso eu ainda posso escrever o seguinte: x mais π sobre 4 é o arco cujo seno vale a raiz de 2. Então aqui eu vou usar a expressão seno menos 1, ou seja, inverso do seno de a raiz de 2. Ou eu posso escrever ainda melhor: x é o ângulo que tem um seno de a raiz de 2, também conhecido como seno menos 1 de a sobre raiz de 2, menos π sobre 4. Tenho essa expressão aqui. Agora eu vou trocar essa expressão em b. E aí o que eu vou obter? b depende de seno de 2x. Perdão, gente. Então antes de fazer o b, eu vou fazer o seguinte: eu vou calcular o seno de 2x, que aí vai ficar mais fácil para mim. Então eu preciso calcular seno de 2x. Isso vai ser quem? Seno de 2 vezes seno menos 1, ou seja, o ângulo que tem o seno a raiz de 2, menos π sobre 4. Então, fazendo a distributiva aqui, eu vou obter que isso é o seno de 2 vezes seno menos 1 de a sobre raiz de 2, menos π sobre 2. Aqui, a gente até pode tomar um pequeno espaço para calcular, mas todos vocês devem saber, não deve haver dificuldade em mostrar, que quando eu faço o seno de um ângulo menos π sobre 2, isso é a mesma coisa que o oposto do cosseno daquele ângulo, que no caso é qual? 2 vezes o seno a menos 1 de a raiz de 2. E agora eu vou voltar aqui com vocês para a seguinte expressão. Se eu tenho que um ângulo θ é seno a menos 1 de a sobre raiz de 2, então eu posso escrever que o seno de θ é a sobre raiz de 2. E aqui o que eu estou escrevendo? Seno menos 1 eu chamei de θ, então eu estou escrevendo menos o cosseno de dobro θ. Só que pelas fórmulas de ângulo dobrado, eu sei que isso é então o oposto de 1 menos o dobro do seno ao quadrado. Substituindo os valores aqui então, eu vou ter que isso é igual a menos 1 menos 2 vezes, qual que era o seno? A sobre raiz de 2, só que elevado ao quadrado. Isso então vai dar menos 1, vou fazer um pouco mais afastado aqui, que ficou muito imprensado. Aqui apagou demais. Ó, vamos lá. Menos 1 menos 2 vezes a ao quadrado sobre 2. Cortei esse 2 com esse 2. Menos 1 menos a ao quadrado. Que é a mesma coisa que a ao quadrado menos 1. Isso é o que?
é o seno de 2x. Com isso, agora, então, eu consigo reescrever o meu b. Por quê? b valia 2 sobre o seno de 2x. Então, isso é 2 dividido por a ao quadrado menos 1. E agora eu consigo simplificar ainda mais a minha expressão. Por quê? Se f era um módulo de 1 mais a que multiplicava 1 mais b menos 1, agora então eu tenho que isso vale a mesma coisa que o módulo de 1 mais a que multiplica 1 mais 2 dividido por a ao quadrado menos 1 menos 1. E aqui está tomando uma cara que eu já começo a achar que eu vou conseguir calcular, porque eu tenho uma variável só. Então observem só, pessoal, nós conseguimos reduzir a nossa expressão de 6 parcelas para 3 parcelas, vimos uma fatoração possível, trocamos as variáveis, e com isso a gente reduziu para um produto de 2 variáveis, e agora a gente transformou as 2 variáveis numa só. Então o nosso problema está bem mais estreito para a gente conseguir analisar. Fazendo aqui então algumas simplificações necessárias, vamos lá. O meu f é um módulo de 1 mais a que multiplica, eu vou somar aqui, a ao quadrado menos 1 mais 2 dividido por a ao quadrado menos 1. Tudo isso menos 1. Que é igual então ao que aqui, ó? Vamos lá. 1 mais a em módulo sempre, né? Não posso sumir com esse módulo. Aqui, menos 1 mais 2 é mais 1. A ao quadrado mais 1 dividido por a ao quadrado menos 1 menos 1. Vou aqui usar também o produto notável da diferença. Vai ficar então 1 mais a que multiplica a ao quadrado mais 1 dividido por a mais 1 vezes a menos 1. Tudo isso menos 1. Aqui então a gente já pode fazer o seguinte, ó. Se eu estou multiplicando por 1 mais a e estou dividindo por 1 mais a, eu posso efetuar o corte. Então a minha função f, ou a minha expressão f, passa a ser o módulo de a ao quadrado mais 1 dividido por quem sobrou? A menos 1. Menos 1. Aqui agora eu consigo simplificar ainda mais da seguinte maneira. Eu vou observar que aqui eu tenho a ao quadrado menos 1 mais 2 para dar a ao quadrado mais 1. Esse mais 1 ficou 2 menos 1, tá? Dividido por a menos 1, menos esse 1 que estava aqui. Essa parcela, a ao quadrado menos 1, a gente já viu aqui o quadrado da soma, perdão, a diferença, o produto de soma com diferença. Então eu posso reescrever ele da seguinte maneira. Fazer aqui a minha barrinha de módulo em pé. Vai ficar a menos 1 que multiplica a mais 1 mais o 2. Porque esse a ao quadrado menos 1 virou o produto de soma com diferença, mais o 2. Dividido pelo a menos 1 e o menos 1 que já estava aqui. Agora eu consigo cortar esse a menos 1 com esse a menos 1 e aqui eu vou abrir a soma, né? Então vai ficar da seguinte maneira. A mais 1 mais o 2, que eu não podia sumir com ele ali, dividido por a menos 1, porque eu só corto a menos 1 para essa parcela. Para essa eu não tenho com quem cortar. Menos 1. Esse menos 1 eu corto com esse daqui, sobra então a seguinte expressão. A mais 2 dividido por a menos 1. E aqui, pessoal, nós chegamos ao fim. Temos várias maneiras de calcular isso, tá? Uma forma da gente calcular o valor mínimo dessa expressão é se a gente lembrar, por exemplo, que a gente tem a questão da desigualdade das médias, né? Média aritmética e média geométrica. Então eu tenho que a média aritmética é sempre maior que a geométrica, ou seja, eu vou escrever aqui no cantinho, né? A mais b é sempre, sobre 2 é sempre maior ou igual a raiz de a vezes b. Né? Ou, dito de outra maneira, a mais b é sempre maior ou igual ao dobro de a vezes b.
E com isso eu posso reescrever essa expressão da seguinte maneira. Aqui eu tenho a menos 1, vou acrescentar um menos 1 aqui. Então vai ficar 1 mais a menos 1 mais 2 sobre a menos 1. Essa parte da soma, ela é sempre maior ou igual. Então eu vou te dizer aqui que f é maior ou igual a o módulo de 1 mais, usando desigualdade das médias, a raiz quadrada, a média geométrica deles, ou seja, 2 vezes a raiz quadrada de a menos 1 vezes 2 dividido por a menos 1. Que aqui então passa a ser, cortei, vai sobrar 2 raiz de 2. 1 mais 2 raiz de 2. Esse daqui é o valor da minha expressão. A minha expressão é sempre maior do que o módulo de 1 mais 2 raiz de 2 e está finalizado o problema, porque eu queria achar o mínimo, então se a minha expressão é sempre maior ou igual a 1 mais 2 raiz de 2, significa que o mínimo de f é 1 mais 2 raiz de 2. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido. Aqui a gente teve a oportunidade de revisar várias técnicas, inclusive da trigonometria, inclusive da álgebra, porque nós transformamos somas em coisas menores, né? Ou seja, fatoramos somas trigonometricamente e também fatoramos uma expressão algébrica, além de ter calculado um valor de máximo e mínimo usando desigualdade de médias. Então, assim, é um exercício muito rico e eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida ou sugestão, coloque aí nos comentários para mim. Um forte abraço e até o próximo problema.